Quando um veneno passa no prazo de validade, ele fica mais ou menos venenoso. Fala aí, galera, hoje é o dia de responder as perguntas, então, assim, eu sinto muito, cara, não se sinta mal se eu não peguei a sua pergunta. Eu peguei algumas delas, eu não consegui responder todas por causa do tempo, eu já preciso me apressar para responder as que eu escolhi. E assim, eu peguei elas até domingo de noite, então se sua pergunta entrou depois disso, eu provavelmente nem vi ela ainda. Então vamos lá. Daniel Costa. Oi, Isca. Oi, Dani. Raquel Protete. Isca, como você conseguiu lidar com a pressão do terceirão, decidir a faculdade, se dedicar ao estudo e ao mesmo tempo se dedicar à igreja e ministérios? Bom, mais ou menos assim, Raquel. Eu já entrei no ensino médio sabendo o que eu queria. Eu não conseguia me ver fazendo nada a não ser buscar um ministério e buscar de todo o meu coração estar mais perto dele. Então, eu já entrei no terceirão sem ser influenciado pela pressão, do que, tipo, meu caneco, você precisa decidir o que você vai fazer de sua vida com 17 anos. Eu não sei como vai ser, mas eu já sei o que eu quero. Mas eu também não estou preocupado. Eu pus tudo na mão de Deus e eu estou beleza. Já sei que eu estou no caminho. Enquanto eu se dedicar à igreja e ministério, eu acho que assim, eu não me dediquei tanto à escola como eu podia ter feito. Eu parcialmente me arrependo disso, mas por outro lado foi bom conseguir concentrar minha energia na igreja e tal. Também não foi separado para mim o ministério da escola. Os meus colegas de classe podem dizer que eu tive lá pregando o tempo inteiro, não só no 1 a 1, mas eu literalmente roubei a aula de um professor para falar para os meus colegas de classe sobre Deus. Lohane Bueno, qual a importância de sermos batizados pelo Espírito Santo e como conseguimos isso? Espero que responda. Abraço e sucesso. Em Lucas 24, quando Jesus passa a grande comissão para os discípulos e ele passa a visão do que precisa ser feito até a volta dele, ele diz: vocês vão até os confins da terra e façam discípulos. Mas enfim, antes de ir para os confins da terra, no versículo 49 ele diz: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder do alto, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, assim, existe algo que a gente pode fazer sozinho, mas para passar para o próximo nível, a gente só consegue fazer isso com o Espírito Santo. A gente precisa dele nessa jornada. O próprio Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá, para que o Consolador venha. Então, o que Jesus está dizendo é melhor que ele esteja aqui para vocês do que eu. E isso é uma coisa uau. A gente tem que dar muita importância para o Espírito Santo e se relacionar com ele como a pessoa que ele é. Porque o Espírito Santo é sensacional. Esse é o meu melhor amigo. E Saulo também, depois de ver Jesus em Atos 9, Deus ainda manda Ananias para impor mão sobre eles, além de curar ele da cegueira, para que ele receba o Espírito Santo. Então pensa, cara, o cara viu Jesus, mas ainda assim ele precisa do Espírito Santo para completar a tarefa. Não é difícil de você receber isso. Porque na verdade você já recebeu, você só se posiciona pela fé e recebe isso aí que já é teu. Beleza? Marina, eu acho que um dos maiores desafios de alguém que nasceu num lar cristão é que quando chega a uma certa idade, a pessoa está um pouco desanimada. Ela fica pensando como seria se alguma vez já tivesse experimentado das coisas do mundo. Você já passou por isso? Olha, Marina, sinceramente eu acho que todos nós já tivemos um momento onde a gente pensa, a nossa curiosidade, cara, como será que seria isso? Só que assim, eu cresci ouvindo pessoas dando testemunho, contando de como elas foram para o mundo e se arrependeram e voltaram para Deus e como andar com Deus é a melhor coisa de todas. Então, algo que eu sempre digo, aprenda com quem caiu e não caia para aprender. Então, cara, se todo mundo se arrepende de ter feito isso, por que eu devia fazer isso para me arrepender também? Foi sempre que eu tive em mente e eu nunca quis, então, experimentar de verdade as coisas do mundo, porque eu sei que eu comecei pelo melhor. É tipo assim, depois de provar Nutella, já era, entendeu? É Nutella que você vai querer. Amanda Marques, ou Marques. E aí, isso? Em uma luta entre o Dart e o Batman. Haha, brincadeira. O que te inspirou a criar o canal? Abraço. Bom, primeiro, eu sempre tive vontade de criar um canal para poder fazer isso que eu tô fazendo agora. Mas eu sempre também quis fazer aquela parada mais vlog e tal, porque eu cresci assistindo YouTube, tipo, a partir dos meus 12 anos eu não assisti mais televisão, então eu sempre tive vontade de criar algo e digitar no YouTube. Até que chegou o ponto, vídeo 1 pra quem lembra, então agora eu tô aqui. Meu desejo com o canal do YouTube é influenciar o máximo de pessoas que eu posso e mostrar pra elas que a nossa cultura... Leandro Soares, qual é seu estilo musical e o que você gosta de ouvir? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder. Música boa, entendeu? Tipo, tudo menos funk e sertanejo.
sem preconceito com vocês que gostam dessas coisas. Um pouquinho de preconceito. Basicamente, cara, pra quem me pergunta isso, minha única resposta é: eu tenho uma playlist no Spotify que eu coloco um pouco das coisas que eu escuto. E eu vou colocar o link dela aqui na descrição também. Se você quer escutar as músicas que eu escuto, elas estão lá. Parte delas. Então. Cleiton Fernando, Issa, qual é a mensagem do seu pai que você mais gosta? Porque as suas mensagens não são publicadas no orvalho.com. Cara, a mensagem que eu mais gosto do meu pai é essa daqui. E eu vou colocar o link dela na descrição também. Eu acho que todo jovem, todo adolescente, toda pessoa precisa escutar essa mensagem. Porque ela fala sobre o tempo de Deus e essas coisas. E, cara, ele pregou essa mensagem esse domingo na nossa igreja. Por que minhas mensagens não são publicadas no orvalho.com? Elas não são ainda. Mas eu vou chegar lá. Logo. Meu, eu acabei de perder tudo que eu tinha editado. O vídeo estava quase pronto, o primeiro deles, porque é o seguinte, ficou muito longo. Ficou tipo meia hora de vídeo respondendo perguntas e eu vou ter que fazer isso em 2 ou 3 partes. Então talvez agora eu consiga pegar mais perguntas também, se eu não respondi a sua ainda. Beleza? Falou, daqui a pouco solta a parte 2 aí.